A paz de Deus com todos, amém. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos concluir o tema sobre a fé. E ficou aqui por último falar a respeito de como podemos adquirir a fé. Nós sabemos como podemos ter fé? A fé e tudo o que possuímos provém de Deus, pois nós não temos capacidade de produzir por nós mesmos absolutamente nada. Tudo que temos, tudo que produzimos provém de Deus. É Ele quem nos dá a semente, é Ele quem nos dá as ferramentas para que possamos produzir, para que possamos crescer, amadurecer e frutificar. Como eu disse no vídeo anterior, a respeito da palavra conhecer, ela pode ser utilizada para se referir a uma apresentação, ao conhecimento da existência de algo. Porém, ela também pode ser utilizada para se referir a uma familiarização, a uma intimidade, a uma profundidade de relacionamento. E a fé, igualmente a palavra conhecer, podemos dizer que ela possui vários níveis. E o primeiro nível é o Senhor que nos coloca, é Ele que nos concede, para que assim nós possamos ir trilhando a jornada de fé, crescendo até chegar aonde o Senhor requer. E como é que nós adquirimos então? Como é que nós somos colocados nesse primeiro nível de fé? Vamos ler então em Romanos, no capítulo 10, no verso 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Antigamente era muito difícil ter acesso às Escrituras, então aqueles a qual tinham conhecimento das Escrituras anunciavam, eram os mensageiros. Porém, hoje nós temos o privilégio, temos acesso à palavra de Deus, às Escrituras, né? E também podemos alcançar a fé através da leitura. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Somente conhecendo a palavra de Deus, nós conheceremos a Deus e então poderemos acreditar e ter fé nele diante de todas as situações e circunstâncias. Só poderemos ter fé conhecendo a Deus. Como conhecemos a Deus? Através da palavra de Deus. A partir do momento que nós temos o conhecimento da existência de Deus, automaticamente nos é concedido um atalho, uma ponte para o primeiro degrau, para que assim nós possamos trilhar a jornada de fé. Nós não podemos permanecer no primeiro degrau da fé, a qual o Senhor coloca em nossos corações. Nós precisamos trilhar a jornada de fé, crescer, amadurecer e produzir frutos correspondente à fé. Se nós estacionarmos no primeiro degrau da fé, que é apenas conhecer a existência de Deus, sem nos aprofundar no conhecimento. Nós sabemos que Deus existe, mas como é que Deus pensa? Como Deus se move? Quais são os sentimentos de Deus? Isso nós vamos sabendo a partir do momento que vamos conhecendo Ele, nos familiarizando com Ele. E então, com essa familiarização, a nossa fé, ela vai crescendo. Nós vamos subindo os degraus da fé. A partir do momento que o Senhor, Ele nos dá a sementinha da fé,
nós precisamos cuidar, nós precisamos regar com amor, com responsabilidade, precisamos corresponder àquilo que recebemos. Vamos ler então em Atos, no capítulo 16, no verso 30 e 31. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Vamos então agora falar sobre a fé para a salvação. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Nós já lemos este verso no primeiro vídeo, porém vamos ler ele agora completo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está muito claro aqui, nós precisamos de fé se nós desejamos agradar a Deus. E mais abaixo nós vemos que a fé nos permite nos aproximarmos do nosso Deus, ter intimidade. A fé ela não diz apenas a respeito de coisas terrenas, desta vida, ela diz sobre algo maior. A fé é excelente, ela nos permite nos aproximar daquele que nos criou, daquele que nos amou e daquele que deseja nos salvar. Vamos ler agora em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 8. Aqui se refere ao Senhor Jesus. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. O alvo da nossa fé deve ser a nossa salvação. A fé ela não diz apenas a respeito de esperar nas promessas, de fazer as petições, de passar por adversidades. A fé ela nos diz sobre aproximarmos do nosso Deus, para que assim possamos alcançar o alvo. O alvo é a nossa salvação. O que é salvação? Salvação é ser resgatado, é ser liberto do quê? Do pecado, da maldade. E somente nos aproximando de Deus, nós temos então condições de nos afastarmos do pecado e da maldade e assim alcançarmos o alvo, a salvação, que então nos permitirá uma vida eterna com o nosso Deus. Este é o nosso objetivo, a vida eterna com Deus. Vamos ler aqui no verso 13 de Hebreus 11. Aqui diz sobre homens e mulheres de Deus. E diz: todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Aqui nós vemos então que estes homens, estas mulheres, eles não receberam todas as promessas, porém morreram na fé. Como morreram na fé? Porque eles tinham como alvo da sua fé a salvação. Está dizendo aqui mais abaixo: reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Vamos ler agora em Tiago, no capítulo 2, no verso 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Vamos ler no verso 17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Nestes dois versos, nós observamos que a fé, ela precisa ser demonstrada
não por palavras, mas por ações. Ela deve produzir em nós boas obras. Se isso não acontecer, é uma fé que não salva, é uma fé morta, e isto é muito sério. Vamos ler no verso 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Às vezes nós temos uma convicção: eu creio em Deus, eu tenho fé nele, ele é Senhor, ele é Pai, ele é o Criador, é soberano. E eu acredito. Porém, acreditar em tudo isso, até os demônios acreditam. Não adianta apenas acreditar, apenas ter fé, se esta fé, se essa crença não produzir em nós boas obras. A fé sem obras é inútil. Vamos ler no verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. É por meio das obras que a nossa fé é declarada verdadeira. Se apenas dizemos por palavras uma crença em Deus, porém que as nossas obras não correspondem a esta crença, é uma fé morta, inútil, que não salva. E que boas obras são essas, que ações são essas que nós precisamos produzir através da fé? Se nós acreditamos em Deus, nós também acreditamos na palavra de Deus, que ela é fiel e verdadeira. Deus, a qual declaramos ter fé, ele nos deixou em sua palavra os seus mandamentos, as suas leis, ele nos deixou todas as instruções que precisamos, como devemos nos portar diante de cada situação. Ele nos deixou em sua palavra. E se nós temos fé em Deus, precisamos demonstrar com as nossas obras. Que obras são essas? A obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus declara, revela, demonstra que a nossa fé nele é autêntica, é completa. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que os nossos sentimentos interfiram em nossa fé. Nossos sentimentos, eles oscilam. Horas estamos felizes, horas estamos tristes. E Deus entende isso, Ele sabe que somos falhas, que somos humanos. Porém, Ele não se agrada quando as nossas ações são baseadas em nossos sentimentos, naquilo que estamos sentindo. Se de fato temos uma fé verdadeira em Deus, nós não vamos corresponder, não vamos agir de acordo com aquilo que estamos sentindo. Deus é imutável, soberano, perfeito, inabalável. Então, independe de como está o nosso sentimento, independe de como está a situação e circunstância, o nosso agir, as nossas ações, as nossas obras precisam corresponder de acordo com a palavra de Deus, porque é nele que dizemos ter fé. Então é nele que precisamos confiar, acreditar e nos mover correspondendo à vontade dele, acreditando, confiando em tudo o que ele diz e não naquilo que sentimos ou naquilo que estamos vivendo. Encerramos então com a ajuda de Deus
este tema sobre a fé. Eu disse no primeiro vídeo que é um tema muito profundo e quanto mais nós mergulhamos, nós observamos que vai abrangendo muito mais, é de uma profundidade imensurável. Porém, estes foram os ensinos que o Senhor tem colocado ao meu coração para compartilhar com vocês e sabemos que com eles nós poderemos dar um grande salto de fé, nós poderemos agradar melhor ao nosso Deus, com as nossas obras demonstrar uma fé autêntica, uma fé completa, para que assim possamos alcançar o alvo da nossa fé, a salvação. Deus abençoe a cada um de nós. Um beijo no coração. Vida eterna, vida eterna.